Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas atualizações sobre o Fluminense. Mais uma vez justifico minha ausência aqui porque ontem eu fiquei mais uma vez sem voz, mas agora parece que o problema está resolvido. Então vai ter vídeo aqui, né, amanhã pela manhã, nossa live da noite, então você fica tranquilo que os conteúdos vão voltar a ser produzidos. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Queremos chegar aos 13 mil inscritos e sua inscrição nos ajuda muito. Também deixa o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Então com isso a gente vai chegar mais perto ainda de conseguir bater a nossa meta de chegar aos 13 mil inscritos. E também tem duas opções novas aqui, se você puder nos ajudar. Uma é hypar o vídeo, você vai ver o comentário ali, puxa para o lado, vai estar escrito hypar, só você clicar ali, esse vídeo vai ter um alcance bem maior. Você não paga nada por isso e vai nos ajudar bastante. E também tem a opção ser membro do canal Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 por mês você se torna membro e também nos ajuda pra caramba. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre os problemas que o Renato tem. O Renato tem uma série de problemas para escalar o time para o próximo confronto contra o Internacional, quarta-feira, 9h30 da noite. São vários desfalques. Só para a gente poder contar, para mim também não perder. Ó. Thiago Silva, Thiago Silva, Gabriel Fuentes, Ignacio, René e Soteldo. Ou seja, 5 desfalques aí. Para mim, o que mais me preocupa é na zaga, porque a gente não tem zagueiros suficientes. A gente vai falar sobre uma contratação daqui a pouco. Qual que é o grande problema do Fluminense? A gente perde nossos 2 laterais esquerdos por contusão, perde nossos 2 zagueiros por contusão e ainda perde Soteldo. Na lateral esquerda, o Gabriel Fuentes estava muito próximo de retornar, de voltar a jogar, porém ele teve um problema físico, sentiu um problema muscular e está fora. Então, ou seja, o Gabriel Fuentes não deve conseguir se recuperar até quarta-feira. O René tem um problema no calcanhar, também é aquele problema chato, mesmo que o Thiago Silva teve ano passado, quando acha que vai dar para jogar, não consegue jogar, então também deve ficar um bom tempo não, tipo assim, mas não vai estar recuperado até quarta-feira, não sei se tiver uma evolução muito grande, então muito provavelmente a gente vai ter que continuar jogando com o Guga de perna trocada pelo lado esquerdo. Na defesa, a gente perdeu o Ignacio, né, por aproximadamente ali 2 meses, uma lesão colateral, né, no ligamento colateral do joelho, e também a gente perde o Thiago Silva. Thiago Silva tem um problema muscular, a gente não sabe a gravidade ainda porque ele passaria por exames hoje, domingo, ou amanhã, segunda-feira, mas uma coisa é certa, do jeito que ele saiu do jogo ontem, sentindo a coxa, e também quando a gente imagina que mesmo que não seja nada sério, o Fluminense não vai arriscar colocar o Thiago Silva para ele ter uma lesão mais séria, uma lesão agravada e ficar mais tempo fora. Então eu também acho que o Thiago Silva não joga nesse jogo de domingo. E o Soteldo já era coisa que a gente sabia desde quando ele chegou, é um jogador que tem histórico de muitas lesões. E ele teve uma lesão grau 2 na coxa direita. Não é a coxa que ele chegou machucado, é na outra coxa. Só que, tipo assim, foi o Soteldo, o Fluminense contratou o jogador sabendo desse problema crônico que ele tinha. Topou pagar 30 milhões, correndo esse risco. Então, ou seja, o Soteldo vai ficar um bom tempo fora também, de 1 a 2 meses, até 3 talvez, e o Fluminense sem o jogador. Então, para mim, essa contratação do Soteldo foi uma das piores contratações do Fluminense. Pode ser que ele venha jogar bola e cale minha boca? Pode, mas eu acho pouco provável que ele vai conseguir jogar tanto, superando problemas de lesão, os outros problemas que ele já tem, extracampo e tudo mais. Então, acho que foi um grande erro do Fluminense. Mas voltando o foco aqui para a zaga, que é a minha maior preocupação, hoje, considerando a forma que o Renato pensa o time do Fluminense, que o Thiago Santos é primeiro volante, a gente tem 2 zagueiros disponíveis para jogar um jogo de volta da Copa do Brasil contra o time do Internacional, que vai ter que vir para cima. Ainda bem que o jogo aqui no Maracanã, a gente vai ter Manuel e o nosso queridíssimo Freitas. Imagina, uma dupla de zaga formada por Manuel, que estava um tempão sem jogar, até vem jogando bem ali dentro do aceitável, e Freitas, que é um cara também que é sujeito a chuvas e trovoadas. Então, tipo assim, quarta-feira, quem estiver no Maracanã, haja coração para essa dupla de zaga aí. Para mim, foi um grande erro de planejamento da diretoria do Fluminense, que deveria ter mais um zagueiro. Quando o Renato Gaúcho chega e meio que deve conversar internamente assim, o Thiago Santos para mim não é zagueiro, ele é volante, já tinha que pegar. Tem algumas opções também da base, mas teve esse assunto para o próximo vídeo. As opções que a gente tem aqui em casa já, né, para poder talvez levar, porque vai ter que levar alguém para o banco, isso é certo. Mas quem que o Renato pode talvez pensar e tentar, caso necessário, colocar nesse jogo. Segunda desse vídeo, a gente quer falar, tipo assim, eu já falando da zaga. Acontece, muitas pessoas falam, por que o Fluminense não busca um zagueiro e tal? O Fluminense continua negociando com o Nino, que para mim seria, né, o grande nome a retornar. Imagina uma dupla de zaga, Nino e Thiago Silva. Que segurança isso passaria pra gente? Só que tem alguns embrólios ali, né? Tem pessoas que dizem que o Nino está disposto a voltar para o Fluminense, tem pessoas da Rússia falando que ele não está disposto, tem a questão do valor. Então, é uma série de complicações que, ao meu ver, meio que trava essa negociação com o Nino e não vai ser uma negociação muito fácil.
Tanto que eu acho muito pouco provável que o negócio com o Nino ande tão rápido, pelo menos de momento, tá, gente? Hoje é domingo, 5 horas, 5h15 da tarde. Acho que de momento a negociação do Nino é a que está mais difícil de se desenrolar. Por quê? O Fluminense tem um prazo até a próxima sexta-feira para anunciar seus reforços e regularizar. Porque até a próxima sexta-feira você consegue botar os jogadores disponíveis para estar jogando na próxima quarta, se não me engano, né? Sem ser essa do Inter, a próxima quarta contra o time da América de Cali da Colômbia pela Copa Sul-Americana. Eu não acho que o Nino vai conseguir ser inscrito nessa fase da Copa Sul-Americana. Mas se você já tiver um avanço nessa questão do Nino, pô, seria significativo pra gente. Por quê? Quando a gente pensa que a gente pode ir para um jogo de Copa Sul-Americana, dependendo do grau da lesão do Thiago Silva, e já sabendo que o Ignacio não ficaria disponível para esses jogos, a gente vai ter uma dupla de zaga, Freitas e Manuel, para jogar tipo, essa sequência da temporada. Então você vai ter que acelerar esse negócio, né? Então a negociação do Nino está muito estagnada nesse momento. Vamos torcer para que isso avance e chegue. Ou se realmente não tem como trazer o Nino, que tenha outras opções de zagueiros para que a gente possa contratar e ter zagueiros disponíveis no elenco. Eu já falei que eu fazer um vídeo falando da base, mas esses moleques da base vão ser importantes nesse momento. E eu sei também que o Thiago Santos vai ter que voltar a jogar de zagueiro, porque não tem opção, não tem outra escolha, você só tem 2 zagueiros no elenco, né? Falando também de negociações, eu vou trazer algumas atualizações de 2 jogadores que um estava praticamente fechado com o Fluminense e o outro também tinha uma grande chance de fechar com o Fluminense. Eu vou trazer o status dessas negociações agora também para a gente poder saber. Primeiro trata-se de Lucas Ribeiro. O Fluminense e Lucas Ribeiro tinham negociações avançadas desde que entrou no time do Catar no negócio, meio que atravessou o negócio ali. Semana passada, né, saiu informações que estava mais inclinado a aceitar essa proposta para jogar no futebol do Catar. Só que uma coisa que chamou a atenção é que ele não foi relacionado para o jogo do Mamelodi Sandal que aconteceu nesse domingo. Então, das duas, uma. Ou ele está realmente indo para esse time do Catar, ou também o Fluminense pode estar tentando negociar esse jogador. E eu recebi uma informação que o Fluminense ainda tenta reatravessar o negócio com esse time do Catar e tentar avançar essa negociação pelo Lucas Ribeiro. Lembrando, o Lucas Ribeiro foi um destaque no Super Mundial, fez 3 boas partidas no Super Mundial, mas é um jogador que a gente não conhece muito. Eu não conheço, eu vi 2 jogos do Super Mundial, vi contra o Borussia e contra o Fluminense, que eu não vi o jogo dele, o primeiro contra o Sam, mas é um cara que, tipo assim, é uma aposta. Se você pagar no Lucas Ribeiro o valor de uma aposta, beleza, mas pagar um valor de 3, 4, 5 milhões de euros para mim é doideira. Então, ainda o Fluminense tem esperança de contratar esse jogador. Vamos ver, né, se vai ter algum avanço ao longo dessa semana. Lembrando que ontem, antes do jogo contra o Grêmio, o Mário veio ao gramado do Maracanã, conversou com os repórteres e falou que essa semana teremos novidades relacionadas a reforços. Então a gente espera que realmente tenha algo novo. E a segunda é o jogador Santi Moreno, colombiano, que muitas pessoas veem ele como um provável substituto do John Arias, um cara que joga muito pelo lado direito, consegue cortar essa bola para o meio, né? Tem características por jogar pelo lado direito, né? Mas não tem a mesma questão de segurar a bola, armar jogadas e tal. A notícia que a gente tem, vinda daqui do Brasil, até o Vitor Lessa gravou um vídeo pela mãe falando isso, é que o jogador está muito próximo do acerto com o Fluminense, apenas alguns detalhes, como quanto tempo o Fluminense vai pagar, quantas parcelas, tudo isso estava sendo definido, tanto que o jogador nem foi relacionado para o jogo de ontem, né, do Porto Trail Blazer, só que veio uma notícia dos Estados Unidos já falando o contrário, que o time norte-americano está resistente em vender o jogador porque ele é um dos seus principais jogadores e vai tentar endurecer um pouco mais esse jogo, porque o Fluminense não tem muito tempo, ou vai ter que subir a proposta, ou o jogador vai ter que forçar lá. Lembrando, o jogador está muito inclinado a vir, o jogador já postou stories em português no Instagram, o jogador quer vir, só que o clube tem o passe do jogador, estava fazendo um jogo duro e não está tendo a questão, até algumas pessoas postam, né? O Porta não está tendo a gratidão que o Fluminense teve com o Arias, por exemplo. Então, essa negociação é que hoje está mais perto de sair, segundo informações vindas do Brasil. Quando a gente vê informações vindas dos Estados Unidos, ainda tem alguns entraves ali, mas a gente torce que pelo menos possa acontecer. E, tipo assim, é mais uma aposta. Eu sempre me falo que o Fluminense não deveria investir tanto em apostas, só que é o que está se desenhando. O Fluminense está fazendo mais uma janela de transferências baseada em apostas. Soteldo contratou, muito criticado e tudo mais, e as críticas da torcida, de quem analisa aqui, está se confirmando. Primeiro ponto. Segundo ponto, contratação. John Kennedy vem como uma aposta que nem está jogando, que é o titular Everaldo. O Everaldo desandou até fazer gol, né? É até importante isso, 3 gols nos últimos 2 jogos, e não vem jogando. E também tem essa questão aí, né? O Everaldo não vem jogando, o John Kennedy não vem jogando, só tendo machucado, e os nomes que são falados são especulações. O único que talvez chegaria para vestir a camisa, ser titular e dar um jeito seria o Nino. Mas a gente não vê nenhum outro nome que você vai falar, caraca, esse cara que chega para elevar o nível de jogo do time. Então fica a nossa análise aqui, né,
nessa janela de transferência que o Fluminense vem fazendo, mais uma vez muito pautado em apostas. Então, é isso, galera. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Fluminense, dá essa moral pra gente. Mais uma vez, te peço. Queremos chegar aos 13 mil inscritos e sua inscrição aqui conta muito. Deixa o like nesse vídeo. O like aqui indica que o conteúdo é relevante e vai alcançar cada vez mais tricolores. Então, dá essa moral pra gente. E as duas opções aqui, né? Hypar o vídeo, clica aqui no comentário. Deixa um comentário também, né? Puxa pro lado, hypar o vídeo. E se puder se tornar membro do canal Falando de Flu, você ajuda muito. É isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.